You're live now. For me? Pronto, produção? Sim, pode falar. Então, gente, voltando aqui, agora eu vou, assim, com grande orgulho, eu vou apresentar para vocês o Padre Paulo. Ele é uma pessoa, assim, meu marido já foi lá na Missão Paz. A Missão Paz, para quem não conhece, é uma paróquia da paróquia católica da linha dos Scalabrini, que foi fundada há mais ou menos 100 anos atrás, com a intenção de receber os imigrantes italianos no Brasil. O Padre Paulo é italiano. E aí enfim, a onda de imigração italiana passou, mas eles ficaram com essa tradição. Então, eles se tornaram referência de migração, imigração e refugiados. Então, os nordestinos não tinham para onde ir, vinham para a Missão Paz. Então, chegam pessoas do Congo, da Nigéria, do Haiti, do Paraguai, da Bolívia, da onde as pessoas ouvem falar de Missão Paz e vêm parar os imigrantes vão parar lá, né? Então, isso fez do Padre Paulo e do pessoal que trabalha na Missão Paz, assim, muito... Eles acumularam, né, um conhecimento muito grande sobre os fluxos migratórios, né? Eles têm a maior biblioteca do Brasil sobre imigração, é uma biblioteca catalogada. O pessoal da USP vai lá fazer as suas pesquisas. O padre é doutor em teologia sistemática. Doutor em teologia sistemática. Enfim, eu vou deixar que ele se apresente melhor, mas assim, a gente tem tido uma convivência muito gostosa, tem sido muito legal. Assim, a Missão Paz se abriu de coração. Explica o que a gente faz. Não sei, por que a gente tem tido essa coisa. Ah, tá. Eu achei que, enfim, às vezes a gente acha que certas coisas são óbvias, né? Mas eu já me expliquei no começo. A gente tem uma vez por mês, e agora está sendo aumentado uma vez por semana, um treinamento intercultural para refugiados e na Missão Paz, e a gente também tem um curso de daily living e português emergencial, assim, frases básicas, né, que são para o público, porque assim, a Missão Paz ela é um hub, né? Então os imigrantes vêm, eles têm uma casa que se chama Casa do Imigrante, que hospeda 100 pessoas, 110, né? Tem 110 leitos. Então esses são os que moram. Mas tem aqueles que vêm e fazem entrevista e depois de uma semana, 15 dias, eles vão embora para outras cidades, outros estados, onde eles arrumam um emprego. Então, para esse público itinerante, todas essas confusões que a gente vê na mídia, o Padre Paulo está por trás. Então, a gente está lá toda semana, enfim, com uma certa regularidade, a gente está lá trabalhando com eles. Você respondeu? Respondeu. Ok. E aí são várias pessoas da CITAR, né? A Denise é uma delas, a Mariana, né? A Naomi, que não está aqui hoje, o Tanor, então, e tem aqueles que se ofereceram, mas que porque o idioma muitas vezes não era o que o idioma que a pessoa falava. Não, então nós falamos francês, né? É francês. Mas tem também o Nick, tem a Hannah, o próprio Sven, que também se disponibilizaram, mas precisavam em francês, então eles acabaram ainda não atuando, né? Mas enfim, a CETAR, todo mundo da CETAR que eu liguei, se disponibilizou. Enfim, eu acho que já falei demais, né? Porque a apresentação do Padre Paulo não é a minha. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Inês.
Eu confesso que ter chegado antes foi muito bom ver o tipo de reflexão, de colocação do Milton, me ajudou muito. Até porque eu vivi isso vindo para o Brasil, muitos desses processos, senti na pele. E depois, lidando com o imigrante, a gente percebe estas etapas, a segunda do tempo de chegada no Brasil, os primeiros dias, primeiros meses, os mesmos funcionários, um funcionário novo que chega, cada um vivencia, achei interessantíssimo o que foi apresentado. Então, para mim, foi muito bom. Até porque na instituição onde atuo, num ano, a média é entre 75 e 80 nacionalidades. 75 a 80 nacionalidades, 55 mil atendimentos no ano passado. 55 mil. Então, claro que isso é um planeta de muito trabalho que acontece aí, muitos voluntários, funcionários, estagiários, tudo isso, acho até, depois de assistir isso, acho que vou começar a conversar mais até para potencializar a sensibilidade dos funcionários e voluntários, que é importante que tenha consciência disso. Sou italiano, como já foi falado, dá para ver pelas movimentações das mãos, então isso não tem como negar. Não, mas hoje não estou com o sapato brasileiro, já fechei. Mas o Milton está com italiano. Italiano? Italiano. Belle scarpe. Belle scarpe. Então, só para situar, o meu grupo de padres nasceu em 1878, 87, depois, são vários grupos que nasceram, e um dos primeiros lugares onde fomos foi Estados Unidos e Brasil. Começaram com a grande imigração italiana. Estes dois lugares, atualmente, estamos em 34 países do mundo. Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Itália, França, Alemanha e daí para frente. Qual é o nome da ordem? Se chama Scalabrinianos. É um nome meio estranho, é o sobrenome italiano de quem criou. Nasceu para os italianos e se abriu para todo tipo de nacionalidade, como a Inês comentou. Outro elemento, talvez Tem a ver com uma família? Tem. O fundador Scalabriniano. Porque o fundador é Scalabrini. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em New York, temos um centro de estudos migratórios que atualmente, por 2 anos em seguida, está com a melhor revista de imigração dos Estados Unidos. Foi premiada nos últimos anos. E aí tenho um colega que trabalha aí, e temos toda esta bibliografia, está também no Centro de Estudos da Missão Paz, como a Inês falou, em francês, inglês, espanhol, italiano, português, então, tudo isso. E para tentar agora me focar no tema, eu pensei de fazer assim, alguns dados interessantes para a gente se contextualizar, ver alguns dados, e logo em seguida, 2, 3 elementos da política, da conjuntura política migratória do Brasil, ver, segundo momento, do lugar onde estou falando, as percepções da sociedade brasileira, vamos ver, e algumas consequências para as empresas. Então, de uma maneira bem simples, alguns números, claro, que vocês vão ver, aqui está escrito Conectas, porque é uma entidade parceira nossa, então Conectas, que é uma grande organização, uma ONG que atua em nível de defesa de direitos humanos. Por exemplo, amanhã, junto com Conectas, estaremos lá pressionando no Ministério da Justiça. E aproveito para agradecer pela mudança, que teria que ter falado amanhã, mas como o Ministério da Justiça autoriza as coisas na última hora, então amanhã estaremos lá para o novo projeto de lei migratória, para substituir o atual,
que será apresentado no Ministério da Justiça às 10 horas da manhã. Então, alguns números. Uma questão bem geral é perceber aqui que no mundo, claro, dado de 2013 da ONU, tem 232 milhões de imigrantes. Isso corresponde a 3,2% da população mundial. Para ter uma ideia, o Brasil, a estimativa mais otimista, até mais, diz que no Brasil tem 1 ponto alguma coisa de imigrantes. 0,3%. Depende das... Aí entrando, depois vou falar da briga das estatísticas do Brasil, mas entre 0, isso até 1 ponto... O Brasil recebe, não que manda. Que recebe. Porque fora do Brasil, o Brasil tem 3 milhões nesse momento. A gente brinca no campo da migração, simplifica 3-1. Ou seja, cada 3 brasileiros que estão fora do Brasil, tem um imigrante que vem para o Brasil. Esta é a proporção atual. Um elemento que é interessantíssimo a saber é que os imigrantes internacionais compõem 10,8% da população das regiões mais desenvolvidas e 1,6% das menos desenvolvidas, óbvio. No caso dos refugiados, a questão se inverte. Tem mais refugiados na parte dos países em desenvolvimento e poucos no país desenvolvidos. Se inverte. A questão de refugiados e imigrantes. Então, esse elemento é muito claro. Por exemplo, 1,9% que estão nas regiões mais desenvolvidas, 13,6% nas menos desenvolvidas. Um exemplo, os sírios. Os sírios. Na Turquia, atualmente, tem mais de 1 milhão de sírios. Aqui no Brasil estão chegando, mas, claro, número menor. A questão do refúgio, eles conseguem se deslocar muito perto das regiões de conflito e não alcançar, muitas vezes, regiões de maior desenvolvimento, coisa que os imigrantes fazem isso. Então, esse é um elemento para ver a inversão. No Brasil, atualmente, não chega a 6 mil refugiados, ou seja, nada. Nada. O Equador, que está perto, que é tão pequenininho, o Equador, só de colombianos, tem mais de 50 mil. Só colombianos. Então, isso para ver a diferença numérica. Vamos ver o Brasil. Então, como comentei, a estimativa mais ampliada coloca, então, 1,4 milhões de refugiados. Ou seja, não chega a 1% da população brasileira. Se a gente pega a Suíça, que está com mais de 20%, Estados Unidos, que está com números também muito altos, o Brasil, aí você já percebe que quando nas manchetes dos jornais aparece invasão, brigamos com o Globo, brigamos com outras TV direto, porque usa estas manchetes por interesses. Então, invasão haitiana, 32 mil haitianos no Brasil. Gente, em Lampedusa chega numa semana e meia. No sul da Itália, este número. Então, aí tem os interesses da mídia. Agora, a maior concentração é a região sudeste, a maioria são homens, no caso dos haitianos, por exemplo, isso é diferente. Vai para 93% os homens, poucas mulheres. Bolivianos, 51% homens. Então depende das nacionalidades. Peru, a maior presença é feminina. Então aí depende dos países. Opa, desculpa. A nacionalidade, claro, é o Mercosul, o primeiro grupo, bolivianos, paraguaios e outros. Aí depende muito dos acordos internacionais. Para fazer um exemplo, a Colômbia, que entrou a fazer parte do país convidado do Mercosul, não entra mais com pedido de refúgio, mas entra como imigrante. Então, o ano passado, só em São Paulo, chegaram 5 mil colombianos. Então, quando um acordo internacional muda, isso, claro, gera maior ou menor migração.
Vou aprender até o final. Agora, tem um movimento crescente de peruanos, colombianos, haitianos e africanos, Senegal e Congo, que estão aumentando. Na casa, por exemplo, ontem à noite, na nossa casa de acolhida, tinha mais de 60 colombianos que vieram. Algumas famílias e a maioria são homens. Agora, recolher os dados no Brasil é difícil, por causa que muitos são irregulares. Se eu digo para vocês, por exemplo, bolivianos, tem o Mercosul, tem a anistia, teve acordo Brasil-Bolívia, apesar de tudo isso, tem muitos que estão irregulares. Tem um jovem, o Luiz, chegou outro dia, padre, me pode segurar o dinheiro? O menino, por quê? Não coloca no banco? Não, eu não tenho conta, não tenho documentos. Faz a documentação que vamos colocar no banco. Você viu ano passado a criança que mataram, Brian, outros que foram assaltados porque perceberam que boliviano não coloca o dinheiro no banco. Então, às vezes, aquele dinheiro acumulado de 2 anos de grande trabalho, que chega àqueles 7, 8, 9 mil reais, um dia você vai tudo, mais violência. Aí ele fala, não, vou ficar mais um pouco de meses, volto para a Bolívia, não. Então, tem um elemento até, às vezes, cultural, que não é fácil. Por quê? Aí você tenta ver o elemento, a violência. Olha que aqui o ambiente é violento, é para te defender. Aí não é fácil, a gente tenta, só esse ano visitamos como Missão Paz mais de 100 oficinas de costura. E aí, com todas estas problemáticas. Agora, só alguma estimativa, se calcula que bolivianos tenham 350 mil no Brasil. Agora, vocês veem que aqui não aparecem os chineses, por exemplo. É difícil saber o número. É difícil. Na última anistia foram ao redor de 6 mil os chineses regularizados. Mas falta números, é uma comunidade muito fechada. Então ontem estava com Kawai, um chinês que tem bastante vínculo com a comunidade chinesa em São Paulo, ele mesmo me estava comentando essa dificuldade. Conseguimos fazer alguns avanços tendo tradutores chinês-português e algumas UBS onde tem grande concentração de chineses. Agora, e aqui, nas unidades básicas de saúde. Então, conseguimos, ou também em algumas maternidades onde tem mais concentração de mulheres chinesas. Imagina, chega lá, fala só chinês, sem contar a exploração. Descobrimos que um chinês para preencher os formulários gasta em média R$1.100, coisa que nós fazemos de graça. Aí disponibilizamos tradutores, mas não é fácil. Tem a desconfiança. Por que eles estão fazendo de graça? Tem algum interesse? Então temos esta tentativa de aproximar-se à comunidade chinesa que é bem difícil. Só para ver que os estados que registraram maior aumento foram Amapá, Piauí, Acre, claro, em relação à população local. Isso muitas vezes tem a ver com lugares de passagem, de fronteira de passagem. Por exemplo, Brasileia, Rio Branco, todos estes lugares. Aqui um elemento do refúgio que vale a pena ver. Aqui temos, a partir do ano passado, os dados divulgados do CONARE, que é o órgão oficial ligado ao Ministério da Justiça, que dá o visto por refúgio no Brasil. O CONARE, o ano passado, olha, teve pedidos. Os pedidos foram destas nacionalidades. Bangladesh em primeiro lugar, Senegal em segundo. As concessões, quem conseguiu ter realmente o estado de refugiado? Não tem Bangladesh, não tem praticamente Senegal. Ou seja, os que estão em primeiro lugar não conseguiram. Porque ao analisar os casos, não entra no perfil de fundado temor de perseguição, como se fala nas Nações Unidas, na ACNUR.
Então, por esta razão, não recebe. E aqueles que estavam, olha, República Democrática do Congo, aqui está em último lugar de pedido, e são aqueles que mais conseguem. Então, tem essas coisas meio estranhas que acontecem. Um problema que tem a ver com a área de empresas. A maioria de Senegal, por exemplo, estava trabalhando no Rio Grande do Sul. Se você faz o pedido de refúgio, começa a trabalhar, já tem direito à carteira de trabalho, enquanto o caso está sendo analisado. Estavam trabalhando, no final do processo, o CONARE diz, não pode ficar, não recebe o status de refúgio. Aí eles estão empregados, no fundo se tornam irregulares. O que aconteceu, anteontem estava junto com Paulo Sérgio de Almeida, que é o responsável do CENIC do Brasil, Conselho Nacional de Imigração, ligado ao Ministério do Trabalho, solicitado pelas empresas, ele regularizou esses 600 que foram excluídos, quase 600 uma única empresa, destes 961. Ele regularizou de outra forma. Então, para ver como a questão é complexa. Atualmente, alguém que quer entrar no Brasil, que não tem um acordo tipo Mercosul, ele faz o pedido de refúgio. É um jeitinho para ficar no Brasil, é um jeitinho, isso eu não sei como traduzir, mas tá bom, um jeitinho para permanecer no Brasil. Porque, daqui a pouco eu já vou fazer ver, tem um grande problema legal. Alguém foi expulso? Quer dizer, o Brasil expulsa gente? Não, ninguém. O Brasil te dá uma carta que te dá 15 dias para sair do Brasil. E aí ninguém sai e fica por isso Ninguém mesmo. sabe. Imagina o custo para fazer essa expatriação. Isso é um custo altíssimo, não fácil. Só uma pergunta, você, desses 600, eles foram regularizados através das empresas ou não? Uma única empresa. Uma única empresa pediu para o Conselho Nacional de Imigração, como foi rejeitado o estado de refúgio, que o Ministério do Trabalho aceitasse. E fizeram. Agora, o que está acontecendo é que neste momento no Ministério do Trabalho tem uma pessoa que tem uma visão baseada em direitos humanos. Isso está permitindo fazer estas regularizações. Se muda a pessoa, a base legal é da época da ditadura militar, 1980. Ou seja, o estrangeiro é uma ameaça no Brasil. Então, é aí que todas as organizações presentes no Brasil que trabalham com imigrantes continuam martelando a importância de mudar a lei. Por quê? Senão muda, depende muito da pessoa, da interpretação da pessoa. Claro, porque essa outra pessoa poderia negar o pedido Poderia da negar, empresa. claro. Agora temos este Paulo Sérgio de Almeida, que tem uma visão muito boa. Mas é porque, até quando vai ficar lá? Não sei. E para ver um pouco de onde vêm os refugiados, vocês podem ver, claro, a maioria é da África e do Oriente Médio, as concentrações daqueles que solicitam em 2013, não aqueles que necessariamente conseguiram. De novo, volto a repetir isso. Claro que aqui a América do Sul, é óbvio, é Colômbia. A maioria, só para fazer ver um exemplo, tinha um rapaz que agora jornalista, que agora está trabalhando na Globo, ele veio aqui fugindo das Farc, foi violentado, tem uma história terrível, foi negado o refúgio no Brasil. Foi negado. Aí, graças a esse acordo ampliado do Mercosul, ele conseguiu se regularizar por isso. Mas não teve nenhum tipo de assistência por parte do governo, por parte das Nações Unidas, porque era refugiado. Quer dizer, fica difícil descobrir qual é o critério para falar sim ou não. Então, agora o que estamos pedindo é que justifiquem quando aprova, quando nega. Seria interessante, porque ele simplesmente diz negado. Quer dizer, mas negado, a partir de qual critério? Sei que o critério tem um mapa mundial, um país é considerado, vamos dizer, perigoso ou não, em conflito, não.
da Síria, é óbvio que quem chega já é automático. O mês passado foram 560 que conseguiram sírios a permanência no Brasil. Então é um lugar... E tem uma ligação, acho que de família também, tem muito sírio aqui. Tem. E eu fiquei sabendo, acho que umas 3 semanas atrás, que veio um representante, não só da Síria, mas do Líbano também, para conversar diretamente aqui e resgatar, inclusive, esses laços. Sim, sim. A comunidade síria está fazendo um trabalho, as mesquitas, fantástico de acolhida aqui em São Paulo. Agora, essa aqui, rapidamente, porque olha a maior concentração, por exemplo, solicitações de refúgio. De novo, São Paulo está em primeiro lugar, em 2013, depois tem o Paraná e tem o Distrito Federal, para ver um pouco a colocação por estados das solicitações de refúgio. Engraçado, por que será que o Rio tem tão pouca gente? Muito caro. É verdade. Sim, é verdade. Já tem, provavelmente, o elemento trabalho tem a ver. Depois, por exemplo, Eu acho que não. mas não só. Olhe, por exemplo, um elemento. Temos uma média de 70 refugiados que chegam escondidos nos navios de container em Santos, por mês. Então imagina, se você tem até famílias inteiras que chegam no porto e do porto vem para São Paulo. Então tem uma série de elementos. Até chegaram alguns que tivemos que internar a família inteira porque estavam desidratados. Pai, mãe e filha desidratadas. Agora, do ponto de vista legal, só faço referência de um lado à Constituição, que garante uma série de direitos, inclusive a coisa mais importante, educação e saúde, e do outro lado, claro, não pode votar nem ser votado. Tem estes dois lados. O Estatuto do Estrangeiro é da época de 1980, da ditadura militar. Temos talvez, não coloco a mão no fogo, mas o triste primato na América Latina, que talvez é o último país que ainda não mudou a legislação da época da ditadura militar em campo migratório. A Argentina fez, Chile fez, Colômbia fez, o Brasil ainda não. Outro elemento, a política migratória brasileira neste momento. Faço referência aqui ao Duval Magalhães. O geógrafo da UFRJ. Não, esse aqui é o geógrafo da PUC Minas. Ele saiu ontem, olha, está ainda quente do forno. Então, a migração haitiana Ásia-Brasil. Uma pesquisa feita pela OIM, regional, Buenos Aires, e desenvolvida em Haiti, Equador, Peru, Bolívia, Brasil. Lugar de origem, Haiti, trânsito, Peru, Equador e Bolívia, destino Brasil. Então esta aqui é a síntese, porque tem um tijolo para cada país. Essa aqui é a síntese que saiu ontem, e o Duval foi responsável pelo Brasil desta pesquisa. Aqui tem tudo, por exemplo, se eu quisesse ver só um exemplo, já tem uma versão digital em PDF, esta aqui. Olha, dos haitianos que entraram ano passado, 30% estão trabalhando na construção civil, dos haitianos. Indústria de alimentos, 12%. Comércio, 5%. Depois tem hotelaria, 1%. Serviços gerais, quase 8%. Então, uma pesquisa feita o ano passado sobre a presença haitiana. O que se descobriu nesta pesquisa? Pela dificuldade em conseguir o visto em Porto Príncipe, só 20% consegue aí. Os 75% dos haitianos chega via Acre, passando pelo Equador e outros países, ou seja, vítimas de coiotes que cobram entre 3 a 5 mil dólares para poder entrar no Brasil.
Então, a dificuldade legal de emissão de vistos faz com que crie rotas, infelizmente, ilegais. Um exemplo, quando estavam naquele grande sufoco de acolher, que até começou o curso SOS Português, haitianos, lembro ainda a data, acho que vai ficar no meu cérebro para sempre, 11 de abril, não foi 11 de setembro, mas 11 de abril foi outra data, 11 de abril, então começaram a chegar, uma noite estou saindo, não pela porta normal, por uma outra, e ao sair vi um haitiano que estava com 23 passaportes na mão. Aí olhei, fui reto. Aí logo liguei para a Secretaria de Justiça e falei, venha aqui, acho que tem todos os indícios para ser um coiote. Praticamente este coiote aproveitou da passagem de graça oferecida pelo governo do Acre para trazer até São Paulo e depois levar para Santa Catarina. Imagina, ele poupou dinheiro. Poupou dinheiro, entrou no ônibus de graça com os 23, veio até São Paulo, foi beneficiado desta ação do governo do Acre. Aí o que aconteceu? Que com a Secretaria da Justiça monitoramos, fingimos de nada, foram até o Tietê, desceram, e depois de 2 semanas foi feita a ação na empresa que era trabalha com fruta em Santa Catarina. Mas prenderam o coiote, não os pobres dos... Não, o coiote. O coiote, mas... Então, claro, tem que prestar atenção a muita coisa, porque eu imaginava que os coiotes chegassem até Brasileia e Acre no máximo. Não imaginava que descesse até São Paulo. E a pessoa foi esperta. A primeira semana ele trabalhou direitinho lá para fingir que era um deles. Depois ele tentava sair e voltar para... E ele morava em Miami. Miami. Este coiote, imagina... $5.000 por cabeça. Então, imagina, mora em Miami, faz estas rotas e coisas incríveis. Só para falar de rotas de coiotes, mais uma. Tem uma internacional que é do Bangladesh, Nepal, o Paquistão pouco, que destina os Estados Unidos. Destina os Estados Unidos, para chegar nos Estados Unidos são $10.000. Tivemos um grupo que foi abandonado em São Paulo, o ano retrasado, de 20 do Nepal, sem passaporte. E não tem consulado e embaixada do Nepal no Brasil. Aí comento para você o que foi o pepino para dizer que eles existem, do ponto de vista de passaporte e tudo isso. Então, foi desmantelada esta quadrilha. Quando a polícia entrou no apartamento, que conseguimos conversar com algum deles e tudo, onde existia esta pessoa que parecia Madre Teresa de Calcutá. Um do Bangladesh, que acolhia a turma do Bangladesh. Tinha gente dormindo para todo lado, na sua casa, aqui no centro de São Paulo. A polícia entrou, ele já estava no México. Então, são redes muito ágeis, rápidas. Realmente não é fácil. Esta aqui deu errado, não se conseguiu. Só eu vou sobrevoar esta questão. Seria interessante ver só a visão de hospitalidade histórica que o povo brasileiro tem. Não é bem assim. O mito de ser um país que hospeda. Olhe na história, a migração no Brasil na época da colônia, até o início do século XX. As políticas migratórias, olha o que eram finalizadas aqui, ocupação territorial. A busca de imigrantes, palavras textuais, sadios, morigerados, olha, tem que procurar esse tipo de pessoas, e obedientes à lei. Esse o governo brasileiro procurava importar. Ou também a outra visão para o branqueamento da população brasileira. São escolhas políticas desta época. Pessoal, parece uma piada, deu errado com os Estados Unidos, não lembro o ano desta época,
Vamos acolher então dos Estados Unidos para o Brasil para branquear. De repente não chega pessoas que não eram brancos dos Estados Unidos. Aí entraram em parafusos como lidar, porque não é o tipo de imigrante dos Estados Unidos que nós queremos para o Brasil. Coisas, país acolhedor. Ah, você tem que morigerar. Então, sabe, uma pessoa que seja, como se diz, educado, que baixa a cabeça, que toda esta manso quase. Então, olha, havia uma política explícita de incentivo à migração, que chegou no final do século XIX a 10% da população brasileira. Lembra-se quando terminou a escravidão, que foi feita a campanha na Itália para substituir a mão de obra. Os italianos que vieram para cá, depois de 1888. Quantos italianos, navios, e iam nas fazendas de café, etc., para trabalhar. Foi substituição de mão de obra. E aí não vamos ver as restrições, constituições, vou apurar porque o tempo, só para quem gosta de números, olhe, até todas as estatísticas para ver a Itália, até 79, 1.628.000 da Itália, só para ver um exemplo. Mas também os alemães, olha, 250.000. Então, tem os fluxos migratórios são muito fortes. Para completar este quadro ainda, a imigração entre os anos 80 e 90 começou a sair muito brasileiro. Estados Unidos, Europa, Japão. O governo começou a fazer algo para os brasileiros no exterior em 95. Olha o tempo de reação. Então, já eram, olha, bastante anos que tinha gente saindo. E aí criou um primeiro órgão para acompanhar os brasileiros no exterior. Por muito tempo não fez nada, só assistiu ao êxodo. Outro elemento, de 90 até 2010, foram feitas ações, então, de 95, para apoiar os brasileiros no exterior. Consulado itinerante, o Acordo Brasil-Portugal, Conferência Brasileiros no Mundo, Casa do Trabalhador Brasileiro, ações. Então vimos outro elemento ainda, a fase de crise, que começa a partir de 2008. Muda de novo o quadro. Ninguém teria imaginado, então, o que acontece, redução do fluxo de saída, óbvio, começa a voltar. Lembramos que mais de um terço dos que estavam no Japão já voltaram, acho que estamos chegando já à metade. Só o ano passado tinha chegado a 100.000 brasileiros que voltaram do Japão por causa da crise. E começa a imigração tendo o Brasil como destino e trânsito. Gente, de novo, esse é um elemento novo dos últimos anos. O Brasil se torna por quê? Por uma série de razões. A projeção internacional, a crise do hemisfério norte, tudo isso faz com que se torne um lugar de atração para a migração contemporânea. Então, a partir de 2008, começa a aumentar até o momento atual. Mas não é nada de invasão, são números pequenos. Aí a legislação atual completa esse quadro, então, atualmente a legislação que está funcionando é do 80, o Estatuto do Estrangeiro, tentativas para mudá-las, 2009. Imagine que a pressão da sociedade civil iniciou em 2001, entrou em 2009 como projeto de lei. Está engavetada. O ano passado fui numa audiência, me convidaram em Brasília. Sabe onde estava a lei? Numa gaveta do Ministério do Turismo. Meses que estava lá. E não saía para lugar nenhum. Depois desta tentativa, o ano passado, o senador Aloysio Nunes fez um novo projeto a partir do Senado, 2013. E amanhã, um grupo, uma comissão de especialistas escolhida pelo Ministério da Justiça vai apresentar a nova proposta amanhã mesmo. Opinião pessoal, não vai dar nada. Podemos fazer pressão política, todos nós, amanhã estaremos lá em Brasília e tudo, dentro do Ministério, mas conversei também com a equipe de especialistas anteontem, estamos em campanha eleitoral,
Então, será só apresentada. E o pior, o Ministério do Trabalho foi ignorado nesse processo. Então, o Ministério do Trabalho, isso é fofoca política, não engoliu que o Ministério da Justiça fizesse um projeto de lei sozinho. Ou seja, já falou explicitamente que não vai deixar passar esta lei. É uma lei muito boa, mas faltou a maneira de desenvolvê-la em diálogo. O Ministério da Justiça fez sozinho. E aí... Faltou comunicação intercultural. Falta de comunicação interministerial. Imagina, estamos falando de comunicação intercultural nem entre ministérios. Faltou o jeitinho. Faltou demais lá. Então está tudo parado. Está tudo parado. O Ministério do Trabalho falou não vai deixar passar. Então imagine se vai conseguir no Congresso avançar. E essa aqui acho era uma parte suficiente. E a outra coisa que queria falar é, diante de tudo isso, como reage o povo brasileiro. Fizemos umas gravações o ano passado, em ocasião de um seminário, que este ano vai chegar à 3ª edição, Vozes e Olhares Cruzados, Processos de Integração. Este é o tema. Vai acontecer em novembro. E fomos gravando na Avenida Paulista. São 2, 3 minutinhos para ter uma ideia. Pegamos... Essas coisas que eu já ouvi no ônibus me dão uma... Olha, o que já ouvi... Vozes e olhares cruzados. O que os brasileiros pensam sobre a vinda dos imigrantes e refugiados ao Brasil? São as perguntas que foram feitas. Bom, em certa parte ele é um pouco acolhedor, realmente. Chega um estrangeiro aqui, a gente recebe super bem, não trata mal, lógico, porém sempre tem a disputa, que nem vaga de emprego, que hoje em dia muitos bolivianos chegam aqui e as pessoas pegam ele como mão de obra na área da costura mesmo, como mão de obra, com um pagamento super baixo, não dão valor realmente à mão de obra deles. Então, eu como sempre falo, por trás desse acolhimento todo, sempre tem um lado assim que o brasileiro não é tão acolhedor assim, não. Acredito que seja o fluxo mais justo depois de toda a propaganda que o governo Lula fez, né? No processo, acho que o Brasil está vivendo um momento de pujança econômica que eles têm todo o direito de vir aqui aproveitar, né? Só que eu acho que se o governo não der bases para a gente, não dá base nem para os nossos trabalhadores sobreviver, né? Eu acho que isso não depende só do governo, depende da própria sociedade, repensar as próprias formas de como se aborda essa questão da imigração, né? A gente nunca pensa, né? A gente sempre deixa para os outros pensarem, né? E isso aborda a questão da educação porque a gente não tem a mão de obra especializada é uma delas. Eu acho que nós somos muito hipócritas, sabe? O Brasil é muito relativo, isso não existe esse acolhimento que dizem que o Brasil é acolhedor. Não existe isso, isso é uma grande mentira. Nós não tratamos nem bem os nossos, quanto mais os de fora. Eu acho que ele só é acolhedor para quem tem dinheiro. A nossa economia também não proporciona tanto quanto é divulgado aí fora. Né? Mas eu acho que deveria acolher melhor e abrir campo de trabalho para eles, sim. O Brasil pode realmente dar uma oportunidade, mas não vale a pena sair da onde eles estão e vir para cá, que chega o Nordeste que já vem tudo para cá. Eu sou uma nordestina que vim. Eu sou tratada muito bem, porque São Paulo, pelo menos o Brasil lá, nosso coração é São Paulo. Acho que acolhe todo mundo bem, mas já tem muita gente aqui, chega. Na verdade, eu nesse início eu trabalhei muito tempo, estava atendendo pessoas que eram bolivianas, pessoas que eram angolanas, nigerianas,
e eles me diziam na verdade que eram muito maltratados, né, senhor? Falavam que as pessoas olhavam diferente para eles pelo fato da pele, pelo fato de serem índios, assim, mestiços, entendeu? E quando vem você atingir uma pessoa europeu, até o tratamento era totalmente diferente, pelo fato de ter olhos, né, olhos verdes, olhos azuis, assim, a pele branquinha, cabelo loirinho. Europeu, exatamente, o cara é fidalgo, ele deve ter dinheiro, né, a cultura dele é diferente, deve ser uma pessoa totalmente diferente. E, na minha opinião, o Brasil precisa rever e mudar os conceitos a respeito disso. Parar de hipocrisia, Brasil, vamos parar. Traz um pouco da cultura dos países, tanto haitianos, jamaicanos, enfim, uma cultura diversificada, muito embora eles às vezes não buscam um emprego, não buscam uma colocação muito rápida, acabam ficando na cidade, vagando por aí, né, e acaba manchando um pouco a imagem de São Paulo. Depende do que a pessoa vem no Brasil fazer o que aqui. Às vezes tem muitos que vêm pra cá, mas com má intenção. Se tratando de imigração, eu acho que o Brasil trata o imigrante de maneiras distintas. Se o imigrante ele vem com condições para trabalhar, para ajudar, é muito bem acolhido. Agora, se não, eu acho que não, infelizmente não. O Brasil é muito preconceituoso e racista em muitos sentidos. Eu vejo que a questão da imigração que está ocorrendo no Brasil, independente do lado financeiro, da questão financeira, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu alguns anos atrás, que o brasileiro ia em busca de oportunidade em outros países. Então eu vejo que da mesma forma hoje como o Brasil está sendo visto e nós necessitamos de uma mão de obra que ela está, que hoje nós não estamos querendo mais fazer o serviço pesado, está acontecendo da mesma forma com o Brasil. O brasileiro acolhe aquelas pessoas que estão vindo aqui justamente para investir, para deixar dinheiro, passeio, turismo de lazer, turismo espiritual, qualquer coisa assim. Agora, de maneira nenhuma, vai acolher legal um haitiano, um africano, um angolano. Falta muito para isso. Não adianta você só dar um visto legal e depois, o que acontece depois? Eles são jogados aonde? Eles ficam aonde? Qual é o suporte que eles têm? Eu acho que o Brasil não está preparado para tá vindo tanto de pessoas assim. Não tem estrutura nem para nós próprio que é brasileiro. Bom, eu acho que a imigração, ela até favorece, porque o mercado está crescendo, mas o Brasil, infelizmente, não tem suporte. Olha, na minha opinião, não são. Eu conheço casos específicos mesmo, que as pessoas que foram tratados mesmo por ter renda inferior, às vezes chegaram até ilegalmente no país e são realmente tratados de maneira bem, quase que agressiva. E eu conheço pessoas que vieram de Barcelona e que o tratamento é outra coisa. Então, no meu caso, eu acho que não. Eu acho que tem que ter uma política aí de receber essas pessoas, se é que tem estrutura, porque eu acho que primeiro tem que pensar e tem que ter uma política mesmo para receber os estrangeiros de forma igualitária. Eu acho o seguinte, que não atrapalha, que no Brasil tem campo para todo mundo, tem muito lugar para eles trabalharem. Eu sou filha de imigrantes, meus pais conseguiram muitas coisas, meus avós e tudo isso. Eu acho que o Brasil acolhe bem, deve acolher bem e deve dar oportunidade para todos os imigrantes. Acho que dá para alinhar perfeitamente a questão dos imigrantes, quanto os próprios brasileiros se adequarem e dá para fazer um conjunto. Eu acho que dá. O problema maior é a falta de preparo da própria população, não os imigrantes. Primeiro, acho que não tem quem migra, quem está imigrando para o Brasil, né? Tem dois tipos de imigrante, né? Tem o que vem para investir, o imigrante que vem expatriado para trabalhar como executivo em grandes empresas, esse está com a vida dele resolvida. Agora tem outro imigrante que é boliviano, que é haitiano, que é africano, que vem para trabalhar na indústria. Esses não têm a menor ideia do que é o Brasil, eles não têm ideia do que eles vêm enfrentar aqui. E em geral eles vêm para trabalhar como esses bolivianos que a gente vê na imprensa, infelizmente em condições de semi-escravidão muitas vezes. Então isso é uma visão equivocada do Brasil, ter uma visão equivocada do Brasil, principalmente no sentido de que eles não terão chance de trabalho aqui. O Brasil não é um país aberto a esse ponto de você vir como estrangeiro procurar emprego e as pessoas vão sorrir e dizer, ah, que bom que você veio. Não que o brasileiro não seja acolhedor, mas porque existem impedimentos legais mesmo. Ele precisa de visto de trabalho para vir trabalhar no Brasil. Isso é uma questão legal. Não acho que compita com o brasileiro, não acho que chegue a esse ponto, até porque é uma mão de obra muito desqualificada que vem para cá. Eles não estão competindo com a mão de obra qualificada do brasileiro, porque o brasileiro em geral também é extremamente desqualificado. Falta educação para o brasileiro, tá?
tem empresas que estão importando soldador. Importando caro. Então, vai acabar com a oportunidade da gente, né? Porque eu vi que eles não podem ter a estrutura deles lá e vim querer acabar com a da gente aqui. Sendo que nós brasileiros, a gente corre muito atrás de emprego e a gente não, e tá sendo muito difícil a gente conseguir, né? Agora, eles indo de lá, acaba com alguns brasileiros ficando mais sem emprego e eles conseguindo mais pelo fato de eles ser de outro lugar, né? Então, depois de ter visto os fluxos migratórios, depois de ter visto qual é a situação política, a legislação brasileira, as tentativas que estão acontecendo, poucas de percepções, que acho que muitos de nós já ouviram esta, eu estou ouvindo cada uma, quando às vezes levo alguém, a última vez eu levei uma haitiana desidratada, porque chegou 4 dias de viagem do Acre para São Paulo, chegou desidratada. E num estado muito avançado de desidratação, os médicos demoraram quase 50 minutos para encontrar as veias, não conseguiam. Então foi até algo de muito complexo. Então, logo que eu cheguei no pronto-socorro, me olharam assim, não, estes haitianos, eu falei, eles estão complicando a nossa vida, já não conseguimos aguentar para a população brasileira, agora com estes haitianos. Eu queria, aí tentei conversar, claro, mas se a pessoa já começa a trabalhar, paga as suas taxas, não tem direito ao serviço, mas vamos deixar a questão. E são muitas percepções que nós já ouvimos. Aqui escrevi algumas, só para lembrar, reações que a gente está assistindo, eu vejo que são transversais. Acontece aqui no Brasil, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, ou seja, a tendência a culpar o imigrante por algumas questões. Desemprego, o culpado é o imigrante. Está tirando o emprego do local. Culpar pela violência. Vocês encontram isso, os partidos da extrema-direita da Itália, de outros países também da Europa, o imigrante é culpado pela violência. Em Portugal, não, o brasileiro é responsável Sim. pela violência. Então, na Itália são os menos. Todo romeno e da Albânia são os culpados pela violência que existe na Itália. Então, é culpado pela falta de emprego, é culpado pela questão da violência, é culpado também pelo choque cultural. Aqui no Brasil não estou sentindo ainda isso. Na Europa é muito forte. O choque entre uma cultura europeia, vamos dizer, pós-cristã, que passou pelo cristianismo, já deixou de ser cristã, mas tem alguns valores que vem do cristianismo, e a cultura muçulmana. Choque de culturas. É o que mais se fala lá atualmente. É uma ameaça cultural. Então você escuta estes grupos extremistas também do norte da Itália que falam a nossa identidade está ameaçada. Eles vão sujar essa nossa identidade. Como que existisse a identidade pura? Não feita através de relações de encontro com o outro. Então eu penso, a região onde nasci, passaram tantos povos, se juntaram, moraram, desde a época antes dos romanos, quando fomos conquistados no ano 101 a.C. pelos romanos. O meu grupo foi, a minha aldeia do norte da Itália foi conquistada naquela época, ano 101 a.C. Falo isso porque encontrei uma, que está no museu agora, era criança, encontramos um túmulo de uma senhora que fez as honras funerárias, que estava marcado e tudo desde o nascimento, a criação de Roma, veio honrar a morte do marido que caiu em guerra quando foi conquistado pelos romanos aquela região. Desde aquela época até antes sempre foram encontros. Então, como isso falar hoje de cultura pura, a identidade melhor que cultura, a nossa identidade vêneta, lombarda, emiliana, das várias regiões. Então isso é um problema sério. São culpados, então, por uma ameaça cultural, pela violência, pelo desemprego,
E hoje, por exemplo, no Brasil já se fala ebola, imigrantes, refugiados, já. A outra noite, uma TV me ligou, estava na casa do migrante, padre, vocês têm imigrantes da Nigéria, da Costa Mar... Falou os 4 países onde tem. Aí eu falei, espera um momentinho. Aí eu falei, olha, temos congoleses, não, isso não serve. Temos angolanos, não serve. Sírios, não serve. Eles queriam ver se tem alguém que está chegando das regiões onde tem o surto de ebola. Então, o imigrante, o refugiado é culpado, normalmente. Então, temos que prestar atenção nisso, porque são mecanismos transversais. E há instrumentalizações em todas as partes do mundo. Além disso, tentando agora mergulhar na questão mesmo que é o tema, o influxo dos movimentos migratórios nas empresas brasileiras, eu diria que é claro que eles não estão tirando o trabalho. Percebi onde estão indo estes imigrantes: frigoríficos e matadouros. Só a Sadia tem neste momento mais de 700 haitianos, porque ninguém quer trabalhar lá. Claro, eles estão com carteira assinada, tudo. Porém, são trabalhos extremamente pesados. Limpeza, a linha azul do metrô está com 120, estava no ano passado com 120 haitianos fazendo limpeza à noite. Acho que já aumentou. Restaurantes. Quarta passada, não esta última quarta, ao Bom Dia Brasil, conseguimos uma reportagem discreta, que normalmente é difícil. Então a mídia gravou empresários da Moca, de Cunto, restaurantes lá, e ele falando, então, eu fui até a Missão Paz para contratar estes haitianos. Eu pensava de fazer uma obra de misericórdia, uma ação solidária, vou lá os coitadinhos que chegaram do Haiti. Depois que participei da palestra dos empresários, agora, por exemplo, está acontecendo uma lá na Missão Paz, terça, quarta e quinta. Eu percebi que quem precisava de ajuda era eu, que não encontro jovens brasileiros que trabalham sábado e domingo como garçom. Não tenho. Então, contratei, está dando certo. E aí, depois entrevista cada um deles. Então eu falei, não fui eu que fui ajudar, eles me ajudaram. Porque muita gente chega achando que vão ajudar. Mas chega de tudo, ó. Cada 3 empresas, uma chega a contratar, 2 não contrata, por quê? Ou não querem registrar, ou os salários são muito baixos, então não chega a contratar. Como que funciona? Se uma empresa quer contratar, se essa pessoa não tem legalidade, como que é o registro, os direitos? Então, eu até pulei, por questões de tempo, tinha um PowerPoint pronto para isso. Podemos dizer, primeira coisa, a gente acompanha a regularização do imigrante. Usa todas as técnicas, artimanhas, jeitinhos para que ele tenha documentação. Tudo isso. Uma vez que ele tem documentação e carteira de trabalho, aí nós o colocamos em contato. Enquanto ele espera, por exemplo, estar na casa do migrante, outras entidades parceiras, porque tem que viver. Então, para que tenha comida, saúde, alimento, lugar para dormir. E o grande problema atual, o desafio, é que o Ministério do Trabalho, isso é a falta de uma política global para a migração, abriu as portas para os haitianos, mas facilitaram a emissão de carteira de trabalho para os haitianos, mas para as outras nacionalidades não está fácil. Um haitiano consegue, hoje de manhã, ter a carteira de trabalho na rua Martins Fontes. Um congolês demora 1 mês e meio. Sabe qual a diferença? Porque o governo foi pressionado por instituições como a nossa na hora daquela emergência haitianos. Então abriu exceção só para os haitianos. Ele se movimenta só sob pressão. Agora começamos a pressionar para todos os outros, anteontem, para ver se eles abrem um pouco esta visão. Mas atualmente um haitiano consegue, um africano, um asiático, demora entre 1 mês a 2 meses.
Isso cria uma rixa nesse momento, que os africanos dizem Brasil gosta só de haitianos, não gosta de africanos. Acho que vocês ouviram, infelizmente. Então, infelizmente não é uma questão, um choque entre africanos e haitianos natural, induzido, criado por uma falta de política migratória. Então, olha os erros feitos. Primeiro, haitianos podem entrar, o Brasil acolhe vocês, só dá o visto, acabou. Depois aí se preocupa, o mês passado, gente, com o Ministério da Educação, estava numa reunião, ordem agora é ajudar os haitianos. Cursos, Pronatec, tudo isso, eu falei, e os outros? Não, o Ministério da Educação quer resolver a questão haitianos. Escuta, aí do outro país? Não, isso não é prioridade. Na casa, conseguimos incluir o Congo, porque fala o mesmo idioma dos haitianos. Mas os árabes, abandonados, só as mesquitas, e também nós fazemos um pouquinho, mas... Eu sei que as associações de árabe estão trabalhando, quer dizer, na verdade eles estão se organizando como famílias e familiares. Sim, mas não tem uma ação governamental para ajudar. Então, depois que eles têm, só para completar a pergunta, depois que eles têm a documentação, a empresa, na terça, quarta e quinta, vem na Missão Paz, passa por uma palestra onde se esclarece as questões legais, que tem os mesmos direitos e deveres de um trabalhador nacional, igualzinho, se tenta sensibilizar sobre a questão da moradia. Tem empresas grandes que têm alojamentos, outras que não têm. Aí tentamos falar, olha, se a empresa é pequena, tenta alugar uma casa por 3 meses, por 5 meses, seja claro com ele, olha, por 5 meses nós alugamos a casa, para a pessoa se tornar independente e caminhar, porque senão, e aí tem muito empresário que está ajudando, aluga a casa, tudo isso. E até final de julho, arrumaram emprego 1.710 pessoas. Para ter uma ideia, superamos o que o CAT fez em toda São Paulo. Imagina o CAT, o Centro do Trabalhador. Então, conseguimos ter mais sucesso. Mas por quê? Tem pessoas que se aproximam através da língua, tenta entender. Você vai no CAT e ele te fala, preenche. Tá, preenche. O que quer dizer preencher? Precisa desta mediação, de entender tudo isso. Outro problema, que tem a ver com questão trabalhista. Precisa explicar para os imigrantes como funciona o lerite. Tivemos, no início, quando apanhamos para aprender, então contratado por R$1.200. No final do mês, aparece 1.000. Roubaram, não me pagaram. Deixa o emprego na hora. Deixa o emprego. Então tem que falar para o empresário, olha, fale o que ele ganha limpo. Não fale do que, senão ele vai perder o emprego. Então todas essas questões vai aprendendo aos poucos. Quando a pessoa é contratada, as assistentes sociais vão visitar a empresa. Vão visitar a empresa para ver se tem algum problema. É um compromisso não só de mediar a pessoa a encontrar o trabalho, mas de acompanhar. E avisamos o Ministério do Trabalho dizendo, esta empresa contratou, para que também possa olhar. Aquele caso da semana passada que saiu na mídia, primeiros haitianos em São Paulo, vítimas de trabalho escravo. O que aconteceu? Dona Regina, da oficina de costura do Paris, veio assistir a palestra. Assistiu a palestra. Quando nós vimos a oficina de costura, sempre tem um pouco... não contratou, foi embora. Ela viu, foi embora. Na calçada, na frente da igreja, chamou um haitiano, que ela viu que tinha uma certa liderança, Santil, que estava trabalhando num shopping em Genópolis, com um salário muito bom. Ela prometeu